Nosso texto base se encontra em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, onde a gente vai ver um pouco mais, na verdade, vamos ver, propriamente dito, porque até agora a gente não viu tanto, sobre qual será a ação do Espírito Santo nesses últimos dias, qual será a ação do Espírito Santo nesses últimos tempos. Uma coisa que nos dá um assunto e uma mensagem que nos traz esperança acerca do tempo vindouro e nos faz ficar ainda mais confiantes, ainda mais firmes, para que a gente possa participar desse período e experienciar toda essa glória e toda essa presença do Espírito Santo no nosso meio. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Bom, a primeira parte do capítulo 47, o capítulo 47 vai até o versículo 23, nós sabemos a primeira parte dela. A primeira parte do capítulo 47 ainda é uma continuação da visão que Ezequiel teve, que nós vimos na semana passada, que eu falei que, na semana passada, se os irmãos se lembram, eu falei que a profecia, a visão que Ezequiel teve do templo sendo restituída, a restituição, a volta da presença da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo, sobre o templo, vindo do Oriente e tudo mais, é uma profecia que está do capítulo 40 ao capítulo 48. E aqui a gente está vendo o capítulo 47. Já é depois dessa restituição, que nós vimos na semana passada, mas ainda está compreendido na mesma profecia de Ezequiel, capítulo 40 ao 48. Então esse texto que nós lemos, 47, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, é uma continuação dessa profecia. Nós ainda estamos no meio da mesma profecia, vamos dizer assim. E aí nós podemos dividir esse texto que nós lemos, ou essa profecia, vamos dizer assim, a continuação da profecia como um todo, nós podemos dividir em 2 partes. No capítulo 47, do verso 1 ao verso 6, nós vemos que o profeta Ezequiel ele se concentra, ou ele experiencia na questão das águas, na profundidade das águas, na extensão das águas. A gente vai ver o que isso significa. E na segunda parte, do versículo 7 ao versículo 12, o texto se concentra mais em descrever qual seria o efeito dessas águas, o que aconteceria com essas águas, como que vai ser depois que tudo isso
tiver acontecido ou estiver acontecendo. Então hoje nós vamos entender a primeira parte, o que significa a primeira parte, nós vamos entender o que significa a segunda parte. Bom, antes de nós começarmos, é importante mais uma vez a gente frisar que toda essa profecia de Ezequiel 40 ao 48, mais especificamente de 47, capítulo 47, do verso 1 ao verso 12, tudo isso é uma profecia escatológica, ou seja, ela é para o tempo vindouro, para o que ainda vai acontecer, para o futuro. E também essa profecia é uma profecia literal, ou seja, tudo isso que está aqui, que está descrito, de fato vai acontecer. Quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente não encontra um motivo ou uma razão para entender que essa profecia é uma profecia metafórica, ou que é utilizada figura de linguagem, ou que é apenas uma exemplificação. Mais especificamente, quando nós olhamos para o templo, às vezes que foi mencionado o templo na Bíblia, em profecias, nós temos o templo real, primeiro o templo de Salomão, depois o templo de Herodes. Então, isso nos leva a crer que esse templo descrito em Ezequiel 40 a 48 é um templo de fato, ou seja, é um local de fato. Não só pela descrição que Ezequiel tem, e aí, como eu falei na semana passada, se os irmãos lerem do capítulo 40 ao capítulo 48, ou seja, lerem toda a profecia, os irmãos vão ver que Ezequiel ele tem as medidas exatas, a divisão exata do templo, ou seja, muito específico. E isso nos leva a crer que toda essa profecia é uma profecia literal, toda essa linguagem é uma linguagem literal. Então, de fato, vai haver um templo como aquele, de fato, a glória vai se manifestar como é escrito, de fato, os efeitos descritos no capítulo 47, do verso 1 ao verso 12, vão ser assim. E aí eu já adianto que existem coisas que para o nosso entendimento humano, agora, 2023, é difícil de compreender. Né? É uma coisa que você lê e fala, mas como que vai ser assim? Porque pode não fazer sentido. Mas aí nós devemos nos concentrar de que, bom, a Bíblia fala que vai ser assim. Deus nos garante pela sua palavra que será assim. Então, a deficiência, vamos colocar assim, está muito mais na nossa limitação humana de entender o que Deus quis dizer, do que do lado de Deus de não cumprir aquilo que foi anunciado, não cumprir aquilo que foi prometido. Então, eu já adianto, irmãos, que a gente pode entrar em alguns assuntos, a gente pode entrar em alguns pontos, onde você vai falar assim, mas isso não faz sentido. Tudo que eu conheço vai contra o que está descrito. Como que isso pode acontecer? Bom, eu não sei como, eu sei que vai. E para nós, como igreja, como povo de Deus, eu diria que em todas as situações da nossa vida, não nos interessa o como, nos interessa o que vai acontecer. Ah, como que Deus vai abrir essa porta? Não sei, só se Ele falou que vai abrir, Ele vai abrir. Agora como? Eu não sei. Como que Deus vai trazer a cura? Não sei. Não me interessa saber como, me interessa que Ele vai. Os meios de Deus tem os seus meios de trabalhar, Deus tem os seus propósitos, Ele trabalha de forma diferente, Ele faz as coisas acontecerem de forma diferente. Isso está provado em todo o texto sagrado, em todo o texto bíblico. Então não devemos nos concentrar no como. A gente deve se concentrar de que vai acontecer. Se Deus prometeu, se Deus disse, vai acontecer. Basta nós estarmos na presença dEle, estarmos debaixo das suas asas, da sua cobertura, que nós vamos experienciar todas essas coisas maravilhosas que hoje, mais uma vez, nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos entender, nos confunde na maioria das vezes, mas basta nós confiarmos em Deus e nós certamente vamos experienciar tudo isso. Bom, então como eu disse, na primeira parte nós vemos uma descrição, nós vemos Ezequiel sendo levado de volta à entrada da casa, ou seja, à entrada do templo, e aí ele olha umas águas passando saindo dessa porta, saindo do templo através de uma porta, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e ele vê essas águas ele vai andando e vai ficando cada vez mais profunda. O que significa isso? Bom, antes da gente entrar sobre as águas de fato, eu queria destacar no versículo 1, nós encontramos assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam mais águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Mais uma vez, esse umbral da casa
que a gente encontra no versículo 1, e eis que saíram mais águas de debaixo do umbral da casa, isso faz referência ao templo, como eu disse, que o profeta Ezequiel visualizou, teve em visão, no capítulo 40, no versos 1 e 2. Se a gente voltar lá para o capítulo 40, versos 1 e 2, diz assim: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. Ou seja, no capítulo 40 começa a descrição, vai começar a descrição de um templo, vai começar a descrição de uma casa, é o mesmo que Ezequiel ele presencia aqui, ele vê aqui no capítulo 47, tá? E aí, como eu disse, todos esses detalhes dados por Deus a Ezequiel no capítulo 40, na profecia do capítulo 40 ao capítulo 48, nos faz entender de que são descrições literais, são acontecimentos literais. Então, de fato, vai haver tudo isso que está sendo visto pelo profeta Ezequiel. E aí, no versículo 3, no versículo 2 e 3, diz assim: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Bom, esse homem aqui, que nós encontramos no versículo 3 do capítulo 47, é o mesmo homem que nós encontramos no capítulo 40, versículo 3. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Ezequiel 40, versículo 3, diz assim: e havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Então esse homem, ele dá as instruções para Ezequiel. Uma coisa importante da gente notar é que se nós compararmos o visual desse homem, vamos dizer assim, descrito lá no capítulo 40, a gente vai ver que esse homem ele não é o próprio Deus, ou ele não é o Filho do Homem, Jesus Cristo, é um anjo. Diego, como que você sabe disso? Bom, no capítulo 40, versículo 13, a descrição dele e eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre. A gente poderia dizer que se esse homem fosse Deus, não seria a aparência de cobre, porque o cobre é menos valioso que a prata é menos valioso que o ouro. Quando nós olhamos as visões do próprio Deus, ou as visões de Jesus, nós já vimos isso no livro de Ezequiel, nós vemos que tem uma certa diferença entre essa pessoa que aparece, ou esse homem que aparece no capítulo 40, e as outras aparições. Então, isso nos mostra que essa pessoa, esse homem que apresenta toda essa visão para Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, é na verdade um anjo, não é o próprio Deus, tá? Isso é importante da gente ter em mente. E aí, aqui no capítulo 47, no versículo 2, nós vemos que Ezequiel, ele nos dá a entender que Ezequiel ele deu uma volta, vamos dizer assim, para poder presenciar as águas. Ezequiel capítulo 47, versículo 2 diz assim: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Muitas vezes a gente pode passar despercebido dessa volta que o profeta Ezequiel dá ao redor do templo para chegar no caminho onde ele deveria estar. Mas isso pode nos levantar também uma questão, no sentido de que, por que Ezequiel dá essa volta? Por que Ezequiel não vai pelo caminho mais curto, vamos dizer assim?
Quando a gente vai para Ezequiel capítulo 44, versículo 2, a gente entende. Ou a gente pode aprender alguma coisa com essa volta que Ezequiel dá. A gente pode entender. Porque a porta estava fechada? Hã? Era porque a porta estava fechada. Porque a porta está fechada, mas essa porta nunca ficava fechada na época dos tempos, no tempo tanto de Herodes quanto de Salomão. Então, por que a porta estava fechada e Ezequiel teve essa volta? A volta que Ezequiel teve, imagina que aqui está a porta do norte, né? E a água sai no oriente, ou seja, ele deveria andar somente um quarto. Só que o que ele faz, ele sai pelo norte e dá a volta para chegar ali. Por que isso? Ezequiel capítulo 44, versículo 2 diz assim. Ezequiel 44, verso 2. Ele responde: essa porta permanecerá fechada e não abrirá. E disse-lhe o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Ah, Diego, mas o que a gente aprende com isso? Bom, primeiro a gente aprende que se essa porta vai estar fechada e ela nunca ficava fechada, tanto no tempo de Salomão quanto no tempo de Herodes, isso nos ensina que toda essa passagem é uma passagem escatológica, ou seja, ela aponta para o futuro, ela estará fechada em algum momento. Trazendo do ponto de vista prático, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a porta vai estar fechada porque Deus passou por ela. E aí a gente pode entender como que, se Deus passou por essa porta, e Deus é santo, eu não posso passar por essa porta também. Entende? Trazendo para o ponto de vista uma aplicação mais pessoal, isso serve para nós de entendimento de que, olha só, existem coisas que a gente não pode fazer. Existem lugares que eu não posso ir, porque Ele é santo. Eu não sou santo. De certa forma, como, assim, numa linguagem mais popular, a gente deve sempre se colocar no nosso lugar. Muitas das vezes a gente acaba confundindo, né, a nossa relação com Deus, e a gente acha que porque eu sou amigo de Deus, porque Deus é meu pai, e aí eu acabo confundindo a minha relação com Deus e acabo esquecendo que ainda que Deus seja Deus, ainda que Deus me ame, ainda que Deus seja meu amigo, ainda que Deus seja meu pai, ainda que Deus seja meu ajudador, ainda que Deus seja tudo isso, Ele ainda é Deus. E eu ainda sou um homem pecador. Ele ainda é Criador e eu ainda sou criatura. A criatura jamais pode ser maior que o Criador. Se você pegar, não só na Bíblia, mas outros exemplos de criadores, você vai ver que a criatura é sempre menor que o Criador. A criatura nunca é maior que o Criador. E isso é uma coisa triste, porque o mundo tem essa concepção, tem essa ideia bem clara, e quando nós olhamos, por exemplo, para outras religiões politeístas, nós vemos que eles têm essa ideia muito fixa e muito bem explanada na cabeça de que eles são súditos de um Deus, eles são criaturas de um Deus e eles respeitam. Mas nós, como igreja, nós como criaturas do único e todo-poderoso Deus, nós muitas vezes nos esquecemos. E aí a gente se relaciona com Deus como se a gente fosse a mesma coisa. Como se a gente estivesse no mesmo patamar, como se a gente estivesse na mesma altura. Ou seja, nós esquecemos que Ele é o Deus e eu sou apenas um servo. Ele é o Senhor e eu sou um servo. Ele é o Criador e eu sou só uma criatura. Então, muitas das vezes nós interagimos com Deus de forma de que... E aí, a gente pode listar aqui vários exemplos. O exemplo mais latente, mais presente na igreja hoje, infelizmente, é o tal do eu determino, eu exijo, eu demando, eu quero. Não só, você não quer nada. Agora, não só, você não quer nada. E aí muita gente acha bonitinho, né? Porque Jacó lutou com um anjo esperando a bênção e ele foi ousado. Olha só, você tem que confundir, nós temos que parar de confundir ousadia, quando fala no contexto bíblico, ousadia por falta de respeito. Essa passagem que você está falando,
nem a gente saber se colocar no nosso lugar, nós temos o exemplo claro de Jesus respondendo à mãe, né, dos filhos de Zebedeu. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, né? E depois o 23. Vou ler rapidamente. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, quem? Jesus perguntou para ela, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, pois vós, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles, podemos. E aí no versículo 23 ele diz, e disse ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Né? Dentro exatamente de, assim, nem sempre onde ele entra ou ele passa, eu posso ir também. Eu posso ir também, Pois é. entendeu? Pois é. É o meu lugar. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, porque assim, Deus é justo. Se eu não me colocar no meu lugar, Ele vai me colocar no meu lugar. Sim. E aí é muito melhor para mim eu ter a humildade de me colocar no meu lugar do que Ele me colocar no meu lugar. Mas aí entra Provérbios, né? Melhor que tu sentes no último lugar e fique Para você quieto, ser chamado na frente do que você Sim. sentar na frente e ser colocado para trás. Tá? Então, por isso que Ezequiel tem que dar uma volta. Porque a porta estava fechada. Por que ela estava fechada? Porque Deus passou pela porta. A porta que Deus passa, eu não posso passar. A porta que Deus passa, eu dou a volta. Ah, mas é um caminho mais longo. Tá, mas Ele pode porque Ele é Deus, eu não posso. Então, fica de lição para nós de sempre nos colocarmos no nosso lugar de criatura, de servo, de filho. Né? Muitas vezes a gente acha, não, porque eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus. E eu tenho os mesmos direitos. Não, olha só. Você é filho, mas você é filho adotado. Você é galho, mas você é galho enxertado. Então, tem uma diferença aí. Eu sempre vejo uma coisa bem simples, assim, no casamento, por exemplo, quando tá lá, você tá chegando no casamento, tá lá o tapete da noiva, né? Normalmente ninguém passa por ali, né? Você tem o respeito de dar a volta e tal, e é só uma noiva, né? Sim. Imagina, né? Mas Tem um outro meio desavisado que passa por cima e vai lá, enfim. Sim. Mas é interessante que, mesmo essas coisas pequenas do dia a dia, se a gente ficar atento, se a gente ficar sempre ligado, a gente consegue perceber uns comportamentos no mundo que muita gente não explica, mas que faz sentido, né? Eu estava falando com a Mariana um dia desse, acho que foi sábado passado, se não me engano, com a Mariana, e a gente estava conversando sobre Estado Civil, essas coisas assim, ela estava explicando como é que funciona a lei. E aí eu perguntei para ela, qual é a base legal, assim, por que quando você casa, você perde a sua identidade de nascimento, a sua certidão de nascimento? Comumente, quando nasce, você tem a sua certidão de nascimento. Quando você casa, essa certidão de nascimento, ela fica retida. E você tem agora a sua certidão de casamento. E o que eu achava era que, bom, eu tenho casamento, eu tenho nascimento, porque se eu casei é porque eu nasci. Então, né, uma invalida a outra. E o que ela explicou é porque quando você casa, você nunca mais volta a ser, quando caso, eu nunca mais volto a ser o Diego. A partir do momento que eu casei, agora eu sou o Diego da Fabiana, sou o Diego, marido da Fabiana. Aí eu falei, tá, mas e quando eu me divorcio? Ela falou, quando você se divorcia, legalmente, você não volta a ser solteiro. Você é divorciado. A marca fica lá, né? A marca fica lá para sempre, ou seja, quando eu caso, a partir do momento que eu tenho a atitude de casar, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era. Eu agora sou uma pessoa diferente. Eu tenho um outro estado. E ainda que eu negue aquele estado, ainda que eu me arrependa e que eu volte, eu queira voltar a ser quem eu era, eu jamais vou poder ser quem eu era. E aí isso me trouxe duas aplicações. A primeira, em relação ao casamento, de que, olha só, eu escolhi casar, agora eu estou para sempre ligado. E aí quando a gente vai lá para a Bíblia e a gente vê o que Deus uniu e separe, agora serão dois numa só carne,
Não tem como se separar mais. Nunca mais vai voltar ao estado. Nunca mais volta ao estado Você anterior. pode até viver como. Sim, Isso. mas não Mas ser diante da lei. nem você- legalmente, Exatamente. né? Como é que você assinar qualquer cadastro que você fizer, Estado Civil, divorciado. Exato. Você vai poder botar Você solteiro. não pode colocar solteiro. Eu achei isso interessante, porque eu achava que ele era solteiro. Solteiro divorciado. Ele falou, não. Não. Solteiro é diferente de divorciado. E do outro lado, a outra lição que ficou é o nosso estado como pecador. Por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, por mais que a gente se dedique, a gente nunca vai conseguir voltar ao estado que nós éramos no Jardim do Éden. Eu posso buscar a santificação, eu posso me entregar e eu posso atingir, sei lá, vamos colocar aqui uma santificação num grau de 0 a 100, eu posso atingir o grau 99,99, mas nunca vou voltar a ser 100. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Ex-pecador. Mas um ex-pecador. Sempre um ex-pecador. E aí serve de novo de lição para nós, para a gente sempre ter viva na nossa consciência, viva na nossa memória, ardendo no nosso coração, de que eu nunca vou deixar de ser um pecador. Não importa o quanto eu amo o próximo, não importa o quanto eu leio a Bíblia, não importa o quanto eu me dedique, não importa o quão certo ou quão arrisco eu siga as doutrinas da Bíblia, eu nunca vou deixar de ser um pecador. Não importa quanto Deus me ame, eu nunca vou deixar de ser criatura. Não importa o quanto Deus seja meu pai, eu nunca vou deixar de ser servo. Eu vejo muitas igrejas, e aí como consequência muitas pessoas tendo uma ideia errada de Deus, crescendo com uma ideia errada de Deus, no sentido de que tratam Deus somente como pai. Só que antes de Deus ser pai, ele é Deus. Eu só como eu Velho Testamento, né? Antes de Deus ser pai, ele é criador. E aí, eu já falei isso aqui, e para quem está fazendo seminário, quando a gente está estudando sobre homilética, e eu falei isso também. Existem alguns textos que nos permitem trocar a ordem das coisas para fazer sentido na nossa mensagem. Existem outros textos que não. Inverter a ordem do Criador com o Pai é uma coisa que não pode ser feita. Primeiro Deus é Criador, depois Deus é Pai. Eu não posso achar que Deus é primeiro Pai e depois Criador. Primeiro Ele é Criador, depois Ele é Pai. E eu vejo igrejas e pessoas, como consequência, trocando essa ordem, invertendo essa ordem. E achando que Deus é Pai só. Não, antes dele ser Pai, Ele é Criador. É porque não faz sentido também, né? Trocar essa ordem de Deus é Pai e depois Criador. Porque antes de ser Pai, Deus tem que ser o Criador. Sim. Porque senão não existe criação, né? Exatamente. Então é uma ordem natural também que as pessoas deturpam, né? Mas eu acho que isso tem, pode ser uma coisa ou outra, mas quantas igrejas nós conhecemos quando vem o culto de louvor, tá a turma toda, mas quando vem para a escola bíblica, para aprender. E o interessante é que nós todos temos uma Bíblia, quando lê a Bíblia a gente já tem aquela caixa de promessa, porque você só tira aqui o versículo do dia, é bem legal, né? Sempre tem uma coisa boa. Porque só tem promessa, mas não tem conversão para ninguém. Né, é um negócio igual a loteria, né? Ajuda, você tá numa é igual comprar aqueles. Eu gosto de comprar aqueles biscoitinhos chineses. Aqueles versículos. É o mesmo princípio. Mas se a gente não estuda a palavra, a gente vê como é complicado. E se a gente não está interessado em saber, como pode saber? Às vezes eu fico pensando, faz sentido ou é tudo maluquice? Às vezes eu fico pensando em casa, que coisa é essa? Mas você tem que passar por esse princípio. Sim. Se você não passa por isso, você não amadurece. E que Deus é esse que a gente está seguindo se a gente não sabe quem Ele é. Exatamente. Tantos detalhes que você gosta ou não gosta, mas é para saber onde é que você vai parar. Exatamente. Para você viver bem, você tem que conhecer o que está. Senão você vai se frustrar. É meio duro, mas você continua. Mas é verdade. Nem tudo que você diz é legal, não. É verdade. Então, aí a gente encontra no capítulo 44, versículo 12, a gente encontra por que Ezequiel deu essa volta, por que a porta estava fechada. Seguindo no texto, no capítulo 47, do verso 3 ao verso 6, nós vemos uma experiência do profeta Ezequiel com as águas. Do verso 3 ao verso 6 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados dá aproximadamente 500 metros. Então mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
Então o profeta Ezequiel, esse homem, esse anjo, ele pega uma vara, ele mede 500 metros e faz Ezequiel caminhar 500 metros e a água estava no tornozelo. Versículo 4. E mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Ou seja, em 500 metros a água passou do tornozelo até o joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Então até aqui o profeta Ezequiel ele andou 1.500 metros, 1,5 km, e a água estava no lombo. Para comparação, isso é muito pouco. Se você for para uma praia e você caminhar 1.500 metros e a água está na cintura, é muito pouco. É muito baixo, tá? O grau de declínio é muito praia rasa. Isso, praia rasa. Ainda mais se você considerar um rio, 1,5 km de largura de rio, é um rio grande, assim. Normalmente a água já vai estar submersa, a pessoa já vai estar submersa há bastante tempo. Então 1.500 apenas para comparação, é uma distância muito longa. Versículo 6, e mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, e aqui o profeta estava a 2 km, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ou seja, demorou 2 km para que a água fosse profundo o suficiente para que não pudesse mais passar, porque pudesse passar nada. Quando eu li isso, eu li assim, não foi muito profundo, mas me deu a impressão que o que eu me perguntei, parece que esse último pedaço foi rápido. Andava e eu estava na canela, andava e estava nos lombos e de repente, pá! Aí eu fico pensando, será que não vai ser os últimos nesse pedaço? Será que não vai ser o tempo mais rápido? Vamos falar sobre isso. Me pareceu. Vamos falar sobre isso. Então, 500 tornozelo, 500 joelho, 500 lombo, 500 já está submerso, tem que passar nada. E aí no versículo 6, no versículo 5, eu falo no versículo 5, diz assim: água que se devia passar nada e ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Bom, antes da gente entrar sobre o que significa essa água, vamos para João capítulo 7, versículo 37. E aí eu vou responder a sua dúvida, Kátia, sem responder a sua dúvida. Porque se eu for responder a sua dúvida, eu não vou ter tempo de... João capítulo 7, versículo 37 e 39 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós vemos que essa passagem de Ezequiel capítulo 40, esses versículos de Ezequiel capítulo 47, do verso 3 ao verso 6, essa água representa o Espírito Santo, representa a atuação do Espírito Santo. Por que os primeiros 1.500 metros foram rasos, de leve declínio, e os últimos 500 metros foram um declínio mais longo? Se a gente for entrar nesse pormenor, a gente não acaba a aula hoje, já são 10h40, enxergo bem. E não é o ponto da lição. Mas existe alguma coisa aí. Não está longe. Não está longe. Não está longe, existe alguma coisa. Mas o importante, o que é importante para a nossa lição hoje é... Bom, 2 pontos, claro. Essa experiência de imersão do profeta nas águas, ou seja, de estar ali imerso, tem a ver com relação teológica com João capítulo 7, como nós acabamos de ler, e que essas águas representam o Espírito Santo. Ou seja, a gente pode dizer que a imersão de Ezequiel nessas águas, nos últimos 500 metros, é comparado a um crente cheio do Espírito Santo. É comparado a um cristão quando ele está submerso pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, quando ele está cheio do Espírito Santo. E a gente vê isso lá em 1 João capítulo 5, versículo 6. Se nós formos para 1 João capítulo 5, versículo 6... 5:6 diz assim:
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Quando nós olhamos, e aí de novo, vou citar João capítulo 7, quando nós vemos água na Bíblia, em passagens como essa, a água significa o Espírito Santo, é uma tipificação do Espírito E o Santo. sangue? Hã? E o sangue? O sangue de 1 João? Não, o que significa? A água é o Espírito Santo e o sangue? O sangue é um sacrifício, Ok. salvação. Então, nessa profecia, a água tem a ver com o Espírito Santo. E aí, se a gente for, essa ilustração da água tem a ver com o Espírito Santo. E aí, se a gente for analisar, por que o Espírito Santo significa água? Por que a água significa o Espírito Santo? Bom, a gente pode começar a entrar nessa comparação, nessa ilustração, olhando para características, para atributos da água e principalmente para os efeitos que a água, ou a necessidade que a água traz para a vida do ser humano. O ser humano, a humanidade, vamos dizer assim, está desde 69, desde que eles foram, assim, a pesquisa espacial desde 69, agora mais ainda tem apontado muitas expedições, muitas pesquisas para Marte. Por que Marte é tão interessante? Porque Marte é o único planeta que, analisando as condições, poderia favorecer a presença de vida, a existência de vida. E o que eles mais buscam em Marte? Água, vestígios de água, presença de água, H2O. Por quê? Porque sem água não tem vida. A vida precisa de água. E aí quando a gente traz isso para o Espírito Santo, na vida do crente, um crente, ele precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem crente. Ou seja, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como crentes, nós precisamos do Espírito Santo, assim como a vida precisa de água para existir. Se a gente vai numa igreja onde tem muita água, onde a água é abundante, onde a água flui, onde a água, vai para um lado para o outro, ela tem corrente, é uma igreja avivada, uma igreja onde o Espírito Santo flui, onde o Espírito Santo é abundante, onde o Espírito Santo... E aí a gente pode utilizar a gente pode analisar, comparar os mesmos comportamentos. Por exemplo, em muito lugar você fala assim, porque tem que ser, se você tiver um ferimento, por exemplo, e aí você for ver primeiros socorros, você tem que lavar com água corrente, não com água parada. Por quê? Porque se você lavar uma ferida na água parada, você vai acabar infeccionando mais a ferida, você não vai lavar a ferida, você vai infeccionar mais a ferida, você tem que lavar com água corrente, porque a água passa por ali, lava aquele ferimento, e o que ela está tirando daquele ferimento, ela leva embora, leva fora, obrigado. O crente, com o Espírito Santo, tem que ser um Espírito Santo, vamos dizer assim, corrente. Corrente não no sentido de que ele passa e vai embora, mas corrente que ele fica constantemente lavando, passando e levando embora aquilo que não presta. Se um cristão, ele se relaciona com o Espírito Santo como água parada, primeiro, a água parada ela vai ficar ali, você pega uma bacia d'água, aqui, tem um copo d'água aqui, água parada. Se eu deixar esse copo aqui durante 3 anos, aqui, e voltar daqui a 3 anos, o copo não vai estar cheio até aqui, porque essa água vai evaporar, vai diminuir. Então o crente com o Espírito Santo parado, ele vai perdendo o Espírito Santo vai evaporando. Como assim, Diego? O Espírito Santo evapora? Linguagem figurada, a gente está comparando comportamentos e atributos e características da água com comportamentos, atributos e características do Espírito Santo na vida do crente. Então, primeiro, o Espírito Santo é fundamental para a vida do crente. Sem o Espírito Santo não tem crente, assim como sem água não tem vida. Segundo, o Espírito Santo não pode estar parado. Assim como a água parada, ela não tem muito efeito, ela não tem muito sentido. Ela precisa que esteja em movimento, água corrente, ou seja, o Espírito Santo corrente, abundante, corrente, livre, andando. Outra coisa, quando nós vamos e aí a gente vai para o versículo 7 do capítulo 47, o capítulo 7 diz assim, capítulo 5, desculpa.
No capítulo 5 diz, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar porque as águas eram profundas, a água não se devia passar a nada, o ribeiro pelo qual não podia passar. A gente vê aqui que nesses últimos 500 metros o profeta estava submerso, ou seja, eram muitas águas, não eram poucas águas, eram muitas águas, ele não podia mais passar caminho, não tinha que passar nada. Trazendo de novo, comparando comportamento, características, atributos da água com o Espírito Santo, um cristão não pode se conter somente com água no tornozelo. Um cristão não pode se conter somente com água no joelho. Assim como ele não pode se conter somente com água no lombo. Um cristão ele deve buscar estar submerso, ser cheio, abundante. Uma igreja ou um cristão que controla ou dosa a ação do Espírito Santo no conta-gota é uma igreja que está tendendo ao fracasso. A igreja jamais, o cristão jamais deve se conter com pouca água, com pouco Espírito Santo. Não, mas é só o suficiente, eu não sou ganancioso, eu não sou acumulador, eu não sou... Não, só o básico ali, eu me contento com o básico. Você pode se contentar com o básico, com comida, com roupa, né? Ah, eu quero só o básico, eu só quero só 2 sapatos, 2 calças, 3 camisas. Não, eu me contento só com o básico, não preciso de luxo. Não, mas quando se trata do Espírito Santo, você deve buscar o luxo, deve buscar a abundância. Claro, luxo não estou falando assim pejorativo, estou falando de questão de nunca se contentar com pouco, e sim buscar estar sempre cheio. Porque quando a gente está cheio, a chance de a gente ficar vazio é bem menor. Então busca estar sempre cheio. Ah, e o que é uma igreja cheia? Então a nossa igreja, então, a partir de hoje, ela tem que buscar estar cheia do Espírito Santo, ela tem que buscar o Espírito Santo estar presente na igreja de forma abundante, né? Você falou de água corrente, então tem que ter movimento. Do ponto de vista comparativo, sim, movimento, abundância. Mas claro, com essência, com ordem, conforme nós vemos na Escritura. Não significa que, então o Espírito Santo tem que ser abundante, então todo culto, todo mundo tem que falar língua estranha. O Espírito Santo tem que ser água corrente, então tem que ter movimento e vamos começar a andar e pular e girar e dar cambalhota na igreja. Não, aí a gente está atendendo o profanatismo, aí a gente está vendo uma ação do Espírito Santo que a gente pode até colocar em dúvida se é de fato a ação do Espírito Santo, ou se é da carne, completamente diferente do que Paulo nos apresenta. A gente tem que buscar ser cheio, abundante, água corrente, mas sempre dentro da palavra de Deus. A gente não pode, né, se desviar. Às vezes um desvia para cá, um desvia para lá, mas aí é função do pastor da igreja, na direção da igreja, olha só, saiu um pouquinho dessa margem, olha só, aqui está um pouquinho fora, e vai corrigindo e conduzindo, mas sempre buscando estar cheio, sempre buscando estar abundante, sempre buscando estar mergulhado, sempre deixando o Espírito Santo correr livremente. E aí, no meio da igreja, sim, claro, mas quando a gente fala sobre essa analogia sobre água corrente do Espírito Santo na vida do cristão, eu gosto sempre de trazer por ponto de que sempre deixando o Espírito Santo correr sobre a minha vida de forma constante, sempre levando embora tudo de sujeira, tudo de ruim, tudo que precisa ser levado. Tem gente que contém o Espírito Santo, vamos dizer assim, no sentido de que não, isso aqui eu gosto muito, o Espírito Santo quer levar, mas isso aqui eu gosto muito, isso aqui é muito importante para mim, então deixa ficar comigo, não leva não, sabe? Retém sedimento, vamos dizer assim, do seu rio, ao invés de o Espírito Santo levar embora. Trata o Espírito Santo, mais uma vez, como eu recebi aquela porção, eu guardo aquela porção, coloco numa bacia, todo dia eu vou lá e tiro um pouquinho, uma hora vai acabar. Deixa correr, deixa fluir. Mas ele correr, ele fluir, ele vai embora. Ele vai passar direto. Sim, se a água estiver no tornozelo, no joelho, sim, mas se você estiver submerso, você vai junto com ele, você vai estar sempre submerso. É assim que deve ser a vida do cristão. E quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 47, e nós vemos essas águas, do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos que era, do versículo 3 ao 5, nós vemos muitas águas, águas abundantes, águas que correm, águas profundas. Ainda sobre características da água, atributos da água comparados ao Espírito,
fazendo uma ilustração, uma comparação com o Espírito Santo na vida do crente, vamos para Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Nós encontramos o seguinte versículo: porque derramarei água sobre o sedento e rios. Sobre a terra seca derramarei o meu espírito, sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E aí eu quero me concentrar apenas na primeira parte que diz: porque derramarei água sobre o sedento. Ou seja, derramarei água sobre aquela pessoa que está sedenta por água, aquela pessoa que está seca, aquela pessoa que está, né, a garganta aqui fechando, querendo uma gota d'água, a pessoa no deserto. Que água é essa? A gente já falou, o Espírito Santo. Quando você está num deserto e você precisa de água e você recebe água, essa água faz o quê? Ela refrigera. Essa água ela faz o quê? Ela lubrifica. Essa água ela faz o quê? Ela refresca. Essa água dá uma sensação de bem-estar. Você está cheio de sede ali você não está no deserto, você está no verão, você está calor, sabe? Você está agoniado, você pega a garrafa d'água, não precisa nem estar gelada, também não precisa estar quente, água fresca, né? Fresca no sentido de que temperatura bem. Você toma aquela água ali, é uma sensação, né? Um alívio. Você toma e fala, agora eu estou bem. E interessante é que existem várias outras bebidas que aparentam dar a mesma sensação, que aparentam ter a mesma característica, mas não tem. Uma Coca-Cola bem gelada é muito bom, mas não é igual a água. Alguém pode falar assim, uma cerveja muito gelada é muito bom. Um chopp na caneca 0 grau, refresca, mas não como a água. Um suco gelado. Um suco gelado, um isotônico, um chá gelado, enfim, qualquer outra bebida. Quando você precisa de água, você precisa de água. E engraçado é que até mesmo os diferentes tipos de água não te trazem a mesma sensação. Uma água com gás, ela não vai te dar a mesma sensação de uma água mineral, fresca, pura. Ou seja, quando nós olhamos sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, somente o Espírito Santo, tem coisas que somente o Espírito Santo pode dar. Somente o Espírito Santo vai refrigerar a alma. Somente o Espírito Santo vai trazer o refresco. Somente o Espírito Santo vai trazer o alívio. Somente o Espírito Santo vai saciar a sede. Somente o Espírito Santo vai impedir que a sua garganta feche, que você asfixie e morra espiritualmente. Somente o Espírito Santo. Aleluia. Nada mais pode fazer. Mas e Deus, e mais Jesus, e mais a igreja, e mais não sei o quê. Tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer, assim como tem coisas que só Deus pode fazer, assim como teve coisas que somente Jesus podia fazer, como morrer por nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo não podia morrer, Deus não podia morrer, só quem podia morrer era Jesus, e ele assim o fez. E o interessante é que só a gente pode buscar o Espírito Santo. Só o indivíduo, se ele quer o Espírito Santo, ele tem que buscar o Espírito Santo. Para você para você se hidratar, você tem que beber a água. Tudo bem, pode ser intravenoso, né? Mas não vai dar a mesma sensação. Não, e a saúde, né? A saúde que a água traz, a saúde que a água traz para o corpo e a saúde que o Espírito Santo traz para o corpo, só a gente, como indivíduo, pode buscar. Exatamente. Interessante. E a gente busca onde? João capítulo 4, versículo 14, a gente tem qual é essa fonte. João capítulo 4, versículos 13 e 14 diz: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jorrar. O que é uma água jorrar? Jorrar, abundante, não para sempre. A fonte é Jesus. A gente só consegue buscar o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Uma outra meditação que eu tiro em cima disso é que responde muito aquelas pessoas que acham que é fácil ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é fácil, como muitos dizem que é. Se a gente for olhar para a passagem de Ezequiel, ele teve que andar 2 quilômetros para ser totalmente submerso. Se nós hoje, como você mesmo disse,
Se nós hoje formos num lago ou num rio, e nós aqui começar a andar para procurar o fundo e andar 2 quilômetros, nós mesmos vamos falar, caramba, é longe para chegar ao fundo. 2 quilômetros é longe. Então, a caminhada dele até ser totalmente submerso nos mostra o quanto nós temos que buscar a profundidade. Então, muitos param com a água no tornozelo, muitos param com a água no joelho, muitos param com a água no lombo, né? E isso me faz remeter quando Jesus fala da mornidão. A água no lombo é meio temperado, para baixo está cheio, para cima está vazio. E o morno ele vomita. Ou você é quente, totalmente submerso, ou você é frio, não buscou nada. Mas essa caminhada dentro d'água, porque quem já andou dentro d'água sabe como é que é difícil, pesado andar dentro d'água, principalmente do lombo para cima. A gente tem que enfrentar o peso, as pedras, o fundo as do pedras, rio. tropeça, pisa num buraco dentro do rio. E isso representa a nossa caminhada. Isso representa o quanto que eu quero ser submerso. Eu tenho que enfrentar a luta, eu tenho que passar a tribulação, eu tenho que passar a provação, eu tenho que realmente querer chegar no fundo. Né? Então, respondendo a muitas perguntas que ficam por aí, não é fácil ser cheio do É Espírito Santo. relacionamento superficial, não vai Não conseguir, só dá mais certo. profundo. E embora seja difícil, o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. É difícil, mas enche. Tem que encher. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 4, versículo 8, a gente vê que Pedro estava cheio do Espírito Santo. É possível. As coisas só É acontecem possível. quando nós Não é estamos porque é cheios. difícil que é Mas é impossível. possível. Nós vemos várias pessoas que estavam, o próprio Pedro. Ah, mas ele era Pedro. E eu sou Diego. É isso aí. E você é Kátia. E você é Vinícius. Dois Você é homens Amor, de você carne é Francine. Ué, Não são super-heróis, Não. ele sangrava tanto quanto eu sangro. É. A diferença é que, para nós estarmos cheios, nós temos que estar sob o domínio. Ou seja, está cheio, não é mais eu, é quem habita em mim. A diferença é que ele se esvaziou para que o Espírito Santo me enchesse. Eu não quero me esvaziar. Eu quero só até o ombro, eu quero só até o joelho. Eu meus corpos no corpo. E outra interessante é que o anjo media, mas ele tinha que andar. Tinha que andar. Entendeu? Eu tenho que querer chegar aonde está me mostrando. Aí eu acho interessante algumas pessoas falando assim, Deus enche-me do teu espírito. E eu imagino Deus falando assim, mas você está cheio de outra coisa. E não está fazendo nada. Para eu te encher, você tem que se esvaziar. É, a palavra E enche, diz. mas não quer andar. Não quer Não nada. quer A andar. palavra diz que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Exato. Para sermos cheios do Espírito Santo. Negarmos a nós mesmos. Deixa só a Kátia falar, que a Kátia fala que não Já quer. perdi a... Perdeu? Não, eu digo só uma coisa. Eu tenho dificuldade, as minhas veias são muito finas e são muito... É aquelas veias que rolam, né? E é sempre um estresse para mim quando tem que tirar sangue. Aí eu passei por 10 médicos tentando tirar sangue e não dava. Até que chegou uma pessoa e falou assim para mim, só não adianta tomar nada, tem que tomar água. Não venha nada. E a história do Espírito Santo. Eu parei de pensar, a gente prega tanta coisa, eu pensei até só com meu filho, falo de Deus, falo de Jesus, será que eu já falei do Espírito Santo? Às vezes a gente prega tanta coisa, a gente esquece de falar desse Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Quando a gente olha para a Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas que é o que menos a gente lembra. É o menos que a gente lembra. E a gente precisa. Nós devemos falar do Espírito Santo. Nós devemos falar com o Espírito Santo. Nós devemos orar ao Espírito Santo. Nós devemos conversar com o Espírito Santo. Nós devemos viver o Espírito Santo. E aí, Às vezes só perguntamos a Deus, né? Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Mas muitas das vezes não perguntamos ao Espírito Santo. É assim que eu vou? É assim que E aí você quer? o desenho que eu faço na minha cabeça, a ilustração na minha cabeça, é eu chegando para Deus e falando assim, Deus, eu posso fazer isso? E aí, claro, estou fazendo uma ilustração. E aí Deus fala assim, não sei, pergunta ao Espírito Santo, ele está contigo todo dia. E aí eu falo, Deus, eu posso fazer isso? Ele fala, eu já te respondi, não sei, pergunta ao Espírito Santo. E aí eu falo assim, Deus, eu posso fazer isso? Aí Deus vai lá e fala, Espírito Santo, fala para ele, por favor, se ele pode, se não pode. Responde por mim. Responde por mim, É. porque você está lá, claro, na ilustração, Deus está conosco, mas Sim. na Trindade Mas existem papéis diferentes. Mas eu acho que o problema está, eu digo para mim pessoalmente, é a história da Trindade. Como é complicado, como a gente pouco entende, como a gente tem medo de errar muitas vezes, até através de oração, vou orar. Uhum. É tipo, eu estou lendo um livro muito legal agora sobre e-mail, né? Em alemão. Para quem eu escrevo, quem eu mando,
quem eu posso mandar um CC, que eu posso mandar. É mais ou menos assim, você não sabe para quem que você fazer oração, mas eu vou. Quem é o para, quem é o cópia, quem é o cópia Mas será que eu oculta. posso mandar aqui? Eu posso mandar essa mensagem para lá? Pra onde? E a gente aprende naquela igreja que eu fui convertida nessa igreja. É aquela, Deus conhece tudo, venha como está, e vai ser tudo maravilhoso, e você não precisa fazer nada. Então a gente se perde nessa história, porque a gente não conhece. Sim. Bom, entendi sobre a água, entendi sobre o Espírito Santo, sobre estar cheio. Mas qual o efeito disso? Tanto para a profecia, quanto para a vida do crente. Vamos ao versículo 7. Ezequiel capítulo 47, versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Bom, a gente vê aqui que essas águas vão desembocar em um mar, e esse mar vai peixe excessivo, as árvores ao redor vão florescer, ou seja, essa água é uma água milagrosa. Digo. Eu não entendi, porque aqui a visão foi, ele foi medindo, chegou lá, as águas eram. Aí ele voltou. Isso. Voltou para onde? Para da onde ele saiu. Ele saiu do templo e chegou numa margem. Aí o anjo foi e mediu 500, ele andou 500. 2 quilômetros. Depois o anjo traz para ele de volta para a margem que ele estava, e aí ele vê que esse rio desembocava no mar. Tá. Vai, continua, porque às vezes é uma coisa lá na frente. Não, assim, no aspecto físico é isso. Ele atravessa o rio, né? Ele vai andando, tornozelo, joelho, lombo. Eu não entendi a história do Espírito Santo, porque a gente ficou falando, tem que entrar mais água. Aí ele chega lá e ele volta. Isso. São 2 partes. Capítulo 12, do 1 ao 6, Sim, do 7 ao 12. Do 1 ao 6 é o Espírito Santo, a água, né? Sim. Ele experiencia a água. E a gente está trazendo a aplicação prática da água para o cristão, o Espírito Santo. Tá? Aí, do 7 ao 12, o que essas águas vão provocar? O que essas águas vão fazer? Por que essa água? Da onde vai dar essa água? O que essa água vai fazer? Qual é o resultado dessa água? O que essa água vai causar? Do ponto de vista escatológico, profético. E a gente vai fazer São duas paralelas. Uma você está destrinchando e a outra você está dando o quadro. Aí a gente depois vai fazer. Eu não entendi. É porque eu estava dentro porque da escola. A palavra de Deus diz que toda palavra ela é própria para redarguir, para ensinar e tudo mais. Então, aqui, o livro do profeta Ezequiel, você olha a princípio e você vai falar assim, bom, isso aqui é uma profecia para o vindouro, isso aqui não tem utilidade para mim. Mas quando a gente expõe, a gente traz, aplica para a nossa vida. Não, mas quando a gente entra tanto assim, aí depois você não consegue sair mais. Fica fundo, Tá no aberto na submerso, né? A carga tá no submerso. É o submerso. Eu tô na água ainda, pra mim voltar. Agora que eu entrei, eu vou ter que sair. Tá tão bom. Saciada, Bom, né, cara? então, no versículo 7, a gente vê essa água correndo, né, para um mar, para um lugar. Alguém sabe dizer que lugar é esse? Qual? Mar Morto. E o Mar Morto ele tem esse nome porque ele é morto. Porque lá não tem vida. Mas nós vemos que escatologicamente, ou seja, no tempo em que isso acontecer, essas águas que saem do templo, da casa,
elas vão desembocar no Mar Morto e ela vai trazer vida ao Mar Morto. Mas o Mar Morto está secando. Mas ele vai ser abundante. Espero que seja O Mar Morto está cada vez mais morto. Mas ele vai ser abundante. Amém. E é aqui de novo, isso aqui é literal. Ou seja, depois do milênio, vai sair um rio da casa, do templo, que vai desembocar no Mar Morto. E esse mar vai ter vida abundante. No versículo 8 e 9 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental. Bom, começa no 7, né? E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Ou seja, pelo ribeiro já tinha muita árvore. Se tem muita árvore no ribeiro, significa que a água é boa. Porque a árvore bebe, raiz profunda bebe da água. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Que mar? O Mar Morto. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ou seja, o Mar Morto será restaurado, estará são. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. No versículo 10, diz que os pescadores, junto a ele, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. E aí a gente começa a entrar no que eu falei de que tem coisas que a gente não entende. Como que o Mar Morto que está secando, que não tem vida, vai ter vida tão abundante que os pescadores vão pescar peixe conforme cada um a sua espécie, de forma excessiva, vão lançar a rede. A impressão que dá é que não vai ser pescar, joguei a vara, trouxe um, andei mais um pouquinho, joguei a vara. Não, a impressão que dá é que é tipo a pesca milagrosa, vai jogar a rede e vai vir uma multidão. Como que isso vai acontecer? Não sei. Jesus ressuscitou Só sei que vai. Lázaro, né? Depois de 4 dias. Se ele ressuscitou Lázaro, ressuscitar o mar, é pinto para ele. Agora, no meu está meio complicado, está escrito assim, 9. Toda criatura vivente que vive, aí já começa a minha primeira pergunta, em enxames viverá. Aonde? O 9. E será que toda criatura vivente que vive por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? Que vier. Que vier. Que vier. Isso. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? A não ser que vive. A minha está escrito que vive. Que vive? Ah, então tem um erro de... O que eu diria para você é o seguinte: toda criatura que vive, toda criatura vivente que vive por onde quer que entrar esses dois ribeiros, e toda criatura vivente que vier, eu diria que eles vão estar relacionados. Sabe por quê? Primeiro, vamos lá. Toda criatura vivente que vive. É possível uma criatura vivente, parece uma redundância, mas não é. O Espírito Santo, a pessoa. Existe criatura vivente Que não vive. que não vive. É verdade. E existe criatura vivente que vive. E em enxames viverá. Enxames. É. Qual é a sua versão? Aqui embaixo. Ai, não. Aí, na revista. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe onde chegar. Porque vive, essa palavra vive vem 3 vezes. É interessante. Né? Porque ele traz vida. O interessante é que ele traz vida de onde há a morte. E ele traz vida abundante, tanto que a palavra se repete. Mas é meio assim, para você para pensar, né? Vive, que viverá. Isso. Quer dizer, você vive, você já é dos que vivem, mas você viverá. Aí é meio... Mas aí é o que ele disse. Tem pessoas que vivem, mas não estão vivos. Isso. Entendeu? Que aí se refere à pessoa que não tem o Espírito Santo. Pessoa... Não, eu entendi, irmão, eu entendi. Eu estou tentando colocar isso na minha vida como uma promessa, né? Entendeu? Que vive e que viverá. Então, aí eu diria assim, vamos dizer que ali você tem 3 vivos. Você tem o vivo, que vive e viverá. Então você tem o vivo que não vive, é o ímpio.
Você tem o vivo que vive. Mas pode ser que não verá. Você tem o vivo que esse vivo aqui, porque para o viverá, primeiro ele tem que viver. O vivo tem que viver. Então o vivo que não vive, esse está fora. É o ímpio. Você tem o vivo que vive. É o crente com o Espírito Santo. Já está bom demais. É meio caminho, tá? Foi o que você falou, é que eu estou no fundo e não quero voltar para o raso. Já está bom demais. Agora imagina que no futuro, quando tudo isso acontecer, o vivo que vive, viverá. Eternidade. E por Eternidade. onde quer que passar. Ou seja, se hoje já está bom, vai ficar ainda melhor. Mas para mim fica o alerta. Você vive, você está vivo, você vive, mas será que você viverá? Porque Se você você tem que vive, você continuar. viverá. Você tem que continuar a caminhada, né? Tem que continuar a caminhada. Tem que continuar vivo. Tem que continuar, Aí tem a que gente continuar a caminhada. entra Aí no tem que- problema da predestinação. Hã? Aí a gente entra no problema da Não predestinação. fala isso. Diga, eu Uma gosto. vez salvo, salvo para sempre. Eu gosto desse versículo, né? Aí, o vivo, aí olha só, o vivo que vive, para ele viver, né? O vivo que vive, para viver o viverá, olha que maravilha, né? O vivo que vive, para o viverá, aí ele tem que caminhar os 2 quilômetros. Tem que continuar Ou vivendo. Tem que continuar vivendo. Ou muito mais. Porque se ele parar no 1,5 km, aí não vai ter viverá. Não. Exatamente isso aí. Porque no versículo 7, diz que aonde chegarem, no versículo 7, cadê? Tu vai ser com 7. Por onde quer que... Não, não é o Eita. 7, é o 7 e... 7. Perdeu. Não, ou então 9. 9. Por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. Ou seja, só vai viver por onde entrarem as águas. Ou seja, por onde o Espírito Santo passar, A gente já levar. viu como é que é difícil. Água na canela. 2 água quilômetros, no 2 quilômetros joelho. na água. Então a primeira coisa que a gente encontra no versículo 7 é que tudo que está ao longo desse rio, árvores abundantes, ou seja, as bênçãos que esse rio traz. Quando um crente ele está cheio do Espírito Santo, a gente pode dizer que ao redor dele, árvores abundantes. Vamos lá para Salmos capítulo 1, versículo 1. A Bíblia fala de prosperidade? Fala. Como que é a teologia da prosperidade? Qual é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade está em Salmo capítulo 1, versículo 1. Jesus está falando heresia, está falando teologia da prosperidade. Isso é errado. Não é errado não, irmão. O crente é próspero. A verdadeira teologia da O prosperidade. crente tem que ser próspero. Em Salmo capítulo 1, versículo 1. Mas tem a condição aí que pega. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se eu quero ser próspero, eu tenho que cumprir Salmo capítulo 1, versículo 1. Primeiro, né, eu não ando segundo o conselho do ímpio, eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Essa é a primeira condição para eu ser próspero. A segunda condição para eu ser próspero: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Então, primeiro eu me afasto do caminho, depois eu medito na lei. Se eu fizer isso, se eu cumprir esses pré-requisitos, aí você vai ser próspero, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Existe teologia da prosperidade na Bíblia ou não existe? A teologia existe. O que não existe é o discurso de que você vai ser rico, você vai ter carro. Primeiro você dá para você receber. O que Né? você precisa fazer para viver? Porque a teologia, o que as igrejas, os pregadores falam é o seguinte: olha só, dá o teu dízimo para a igreja, Jim Honesty. oferta para a igreja, que aí o que você ofertar você vai receber em dobro. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: não se assente na roda dos conhecedores, desvia o teu caminho, depois você medita na lei de dia e de noite, e aí você será próspero. Ah, eu vou ser próspero direto, eu vou ser próspero para sempre, eu vou ser próspero em todo o tempo. Não, você vai dar o fruto na estação certa. E aí, isso é muito interessante, porque agora vamos voltar lá para Ezequiel. O crente que está imerso no Espírito Santo, árvores abundantes. Bom, se tem árvore abundante, então vai ter fruta abundante? Vamos lá no versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore,
Ou seja, você vai ter todos os tipos de árvore. Vai ter todos os tipos de bênção. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele tem todos os tipos de bênçãos. Todos os tipos de árvores de bênçãos. Subirá pela sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, ou seja, a árvore não seca. A árvore está sempre com folha. Aí a gente vai entrar sobre isso, sobre as coisas que a gente não entende. Não cairá a sua folha, ou seja, a árvore não vai secar nunca, ela vai estar sempre verde com folha. Nem perecerá o seu fruto, ou seja, o fruto não vai estragar. Hoje, quando o fruto fica muito maduro, ele cai e estraga. Não, o fruto não vai estragar. Porque as suas águas saem do santuário. Ou seja, por que a árvore não vai secar e o fruto não vai estragar? Porque quem hidrata, quem traz alimento para aquela árvore é a água que sai do santuário, ou seja, é a água que sai do próprio Deus, do trono do próprio Deus, é o Espírito Santo. E o seu fruto, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos. E aí é onde eu quero chegar. As árvores são abundantes, são todos os tipos de árvore, a folha não seca, o fruto não apodrece. E aí, traçando um paralelo lá com o Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, dá a entender que, bom, então eu vou ter todas as bênçãos, o tempo inteiro, para sempre, de forma abundante. Não. No final do versículo 12 diz, nos seus meses produzirá novos frutos. E aí, voltando lá para Salmo capítulo 1, versículo 3, vamos passar. E aí, voltando lá para Salmo capítulo 1, versículo 3, Salmo capítulo 1, versículo 3. Pode colocar por favor? A qual dá o seu fruto na estação própria. Vê só, e cujas folhas não caem. Pegaram a referência? Salmo capítulo 1, versículo 3, com Ezequiel capítulo 47, versículo 12. A árvore não cai. A árvore é abundante, a folha não cai. O fruto não perece, mas não tem o céu. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele tem árvore abundante, a folha dele não cai, o fruto dele não perece, mas ele só dá o fruto no tempo certo. Ou seja, não vai ser bom o tempo inteiro. Não vai ter fruto o tempo inteiro. Tem hora que não tem fruto. Mas mesmo sem fruto, na estação própria, né? Na estação própria. Tem hora que não tem fruto. Tem hora que você chega no morangueiro lá, não sei, o pé do morango, não tem morango ali. Só que qual é a diferença do hoje pro amanhã? Amanhã que eu falo, né, escatologicamente, né, quando a Terra... Porque aqui é linguagem figurada, ou seja, depois do milênio, as árvores serão assim, tá? Trazendo um paralelo com a nossa vida pessoal, nossa vida devocional com o Espírito Santo. Qual é a diferença? É que hoje, quando você chega num pé de morango, não tem morango, ele não tem morango e a árvore está seca. Olha só, olha a fruta. Na verdade, ela morre. Ela tem que nascer de novo. Tá tudo seco as árvores. Tudo seco. Não tem fruto, não tem folha. O crente não. O crente ele não tem fruto, mas ele tem folha. Ele não tem fruto, mas ele tem vida. Por que ele tem vida? Porque a vida vem do Espírito Santo, a vida vem desses ribeiros. A vida corre, a vida flui, ele está plantado aos ribeiros. Entende? Então aqui a gente tem os dois pontos, mais uma vez. Do ponto de vista escatológico, é uma linguagem literal, ou seja, depois do milênio, as árvores terão folhas sempre. Os frutos da árvore não vão perecer, embora ela só dê fruto na época certa, só dê fruto nos meses certos. Diego, mas como que isso pode ser? O que a irmã Cássio falou falar. A árvore ela tem que morrer e nascer de novo. É o ciclo da vida. É assim que funciona. É assim que funciona desde que o mundo é mundo. Não sei como vai ser, eu só sei que a terra será restaurada de uma forma onde as árvores sempre vão ter folhas. Não vai existir árvore seca como a gente vê hoje. Parece que o inverno se foi, né? Porque o inverno é que faz o... De forma figurada, o inverno se foi. Vai ser verão para sempre. Quem não gosta de calor, então... Mas quem não gosta de calor vai ter o refrigério, porque a gente leu que o Espírito Santo traz o refrigério. Então vai ser uma temperatura agradável. Isso do ponto de vista escatológico. A aplicação pessoal para nossas vidas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
a gente tem árvore abundante, todo tipo de árvore, mas que dá o fruto na estação certa, mas não fica sem folha. E aí, é interessante que quando a gente vai lá para a passagem da figueira, que Jesus passa pela figueira, né? Jesus passa pela figueira, ele vê uma fogueira cheia de folhas, mas sem fruto. E eu já preguei sobre isso aqui uma vez, a gente viu que a figueira, primeiro ela dá o fruto, depois ela dá a folha, né? Mas olha a diferença que faz uma água abundante. Uma figueira sem água abundante, uma árvore sem água abundante, ela dá flor, sem fruto e é amaldiçoada. Seca para sempre e nunca mais dá fruto. Mas quando é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, como diz lá no Salmo capítulo 1, quando é uma árvore que está no ribeiro onde flui a presença do Espírito Santo, essa árvore não dá fruto, tem folha. A princípio pode parecer, né? Poxa, essa árvore é aquela figueira. Esse crente está cheio do Espírito Santo, mas ele vive em tribulação. Esse crente está no Espírito Santo, mas ele está desempregado, mas a mulher está doente, mas o filho não sei o quê. Então esse crente aí é a figueira. Não, esse crente é a árvore plantada junto ao ribeiro, mas que dá o fruto na estação própria. Às vezes o fruto dele não vai dar aqui, às vezes o fruto dele vai dar lá em cima. Às vezes o fruto dele vai lá daqui a pouco. Jabuticaba não demora 50 anos, parece. Não faço a mínima ideia. Jabuticaba demorou mais de 100. Mais de 100. É tudo É no tem tempo um tempo próprio. determinado. Tem que ter água. Tem um tempo determinado. Mesmo estando plantado junto a ribeiros de água. Mesmo estando Tudo nele, tem um tempo determinado. Tá? Do ponto de vista, aplicando para a nossa vida. E aí, mais uma vez, do ponto de vista escatológico, quando a gente olha para esse período pós-milênio, a gente vê que sim, o Mar Morto vai ter vida abundante, vai ter peixe, as árvores não vão secar, embora não tenham frutos, o que é uma coisa que quando a gente olha, né, para a ciência, quando a gente olha para a botânica, a gente fala, mas como que isso pode acontecer? Não sei. Quando a gente vai lá, fala. Quem viver, viverá. Quem viver, viverá. Vamos lá, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 21, e aí vai confundir ainda mais, que em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21, versículo 1. Uma coisa que a gente não entende, mas que vai acontecer de alguma forma. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Como assim o mar não existe? Como que vai ter peixe se não vai ter mar? Mas tem rio. Mas o rio sempre desemboca para o mar. Mas Se tem rio, vai ter mar. não. O rio não desemboca para o mar? Todo rio corre para o mar. Então, se tem rio, tem mar. Não, mas aí o rio, o mar não se chama, o mar se chama rio. Não sei. Não sei, mas vai. Olha só. A terra, como nós conhecemos, vai estar totalmente diferente, totalmente restaurada. Eu não sei como. Eu sei que vai ser uma coisa literalmente de outro mundo. Eu não sei como, mas eu sei que a palavra de Deus me diz que se eu for fiel até o fim, se eu caminhar os 2 quilômetros, se eu for cheio do Espírito Santo, se eu como vivo, viver, eu viverei para ver um lugar, que eu não vou nem chamar de terra, um lugar onde será maravilhoso, vai ser uma coisa que eu não consigo te explicar. E aí, a gente já falou sobre isso, é como se chegar para mim e falar assim: Diego, qual é o gosto de um suco de laranja espremido na hora, docinho? Não sei te dizer. Eu sei que é bom. Diego, qual o gosto de um churrasco bem feito?
uma carne de primeira. Não sei te dizer não, eu sei que quando tu come uma picanha, né? Não sei te explicar qual é o gosto. Qual é a sensação de você beber uma água no meio do deserto? Eu não sei, eu sei que é diferente. Não dá para explicar, mas vai ser bom. Confia, espera, crê. Caminha os 2 quilômetros. Poxa, mas está difícil, eu não consigo. Consegui até o lombo, mas depois do lombo não consigo andar. O chão é muito fundo, é muito irregular. Tem as pedras, tem o pau, tem o buraco. Pede alguém para te ajudar. Tá passando alguém do lado? Migão, chega aqui, por favor, meu irmão. Me ajuda aqui a passar por esse lugar. Depois eu te ajudo a passar por outro lugar. E um vai ajudando o outro. Esse é o trabalho da igreja, essa é a função da igreja. Um ajuda o outro para que todos nós caminhemos os 2 quilômetros. Mas só, não dá para carregar no colo. Quando você vai ver sobre socorro na água, né? A primeira coisa que você aprende é o seguinte: você pegou a pessoa para trazer para a água. Se essa pessoa começar a se debater muito, e aí ela vai te afundar, você afunda essa pessoa, literalmente, você afunda a pessoa, para a pessoa dar um susto, aí você traz de novo e você puxa. A pessoa começou a se debater de novo, você afunda ela, depois você puxa. Porque não dá para carregar no colo, não dá para você levar a pessoa à revelia. A pessoa tem que se deixar ser levada. Caminhando esses 2 quilômetros, eu não posso carregar você no colo. Você não pode me carregar no colo. Eu posso te ajudar, eu posso te dar a mão, eu posso te ajudar, mas carregar no colo não dá. Uma vida com o Espírito Santo, eu tenho que caminhar. Você tem que caminhar. Nós temos que caminhar. De mão dada, um ajudando o outro, junto, esse é o trabalho da igreja. Mas cada um caminhando o seu próprio caminho. São 2 quilômetros, longos, difíceis. Mas o fruto que ele vai produzir, o resultado que esses 2 quilômetros vai produzir, é trazer vida no Mar Morto. É um lugar onde você olha, e aí para efeito de comparação, a quantidade de minerais no Mar Morto é cerca de 30%. No mar comum é cerca de 3%. Não tem vida no Mar Morto. Mas se a gente caminhar os 2 quilômetros, essas águas vão produzir vida excessiva. Cada um a sua espécie. A árvore não vai secar. O fruto vai ser um fruto bom na época certa. Esse é o efeito, esse é o resultado do Espírito Santo nas nossas vidas. Alguma dúvida? Diga. Dúvida não, é só uma curiosidade. Eu estava vendo um vídeo sobre uma guia lá de Israel que ela fala que a entrada que Jesus entrou pelo templo e hoje está fechada de fato. Aí, talvez seja por isso já uma revelação do profeta se cumprindo, a revelação da profecia do profeta Ezequiel. Que é a parte oriental, que foi por onde Jesus entrou, como está fechado. Está fechado. Hoje, porque Deus passou por ali. Isso. Jesus é Deus. Diga. Eu vejo 2 aspectos. Você falou que a gente caminha com os irmãos, está certo, mas a impressão que eu tenho quando nós lemos aqui é que tinha alguém caminhando com ele, né? A gente não faz essa caminhada sozinha. Você tinha um anjo, né? Mas anjo é anjo, né? É uma grande força. A gente sempre pede, ora assim, peça o anjo do Senhor que te guarde. Bom, o cristão nunca está sozinho, é sempre com o Espírito Não, mas Santo. isso eu achei interessante, não é aquilo que você vai fazer sozinho, né? Tipo assim, você vai ter que caminhar só, você vai ter que fazer. Deus coloca um ali do teu lado, embora você possa até não ver, você possa não sentir, mas tem. Mas caminhar tem que ser sim. Não, sim, mas eu acho que o maior problema da sociedade hoje em dia é essa solidão de você estar só, você não está só. Não está só. Então, às vezes, só você saber, por exemplo, agora com essa catástrofe, alguém está lá salvando, o pessoal fica, fulano, eu estou aqui. Isso é muito importante. Sim. Então, esse sentido que Deus coloca uma pessoa, seja um anjo, eu não sei o que, eu acho que é muito importante esse aspecto. E o outro aspecto que eu achei interessante foi no final, agora quando lemos, é que ele caminha a direção ao Mar Morto. Aparentemente é algo que não tem esperança, né? Você está indo para o Mar Morto, você vai fazer o que vou fazer lá, tudo morto, e lá Deus faz um milagre. E também é uma outra coisa. Exatamente. Talvez fora da sua lição. Não, está dentro da lição sim, sem dúvida. Às vezes nossa caminhada é assim, às vezes você está, enquanto eu tenho tanto de crente, mas estou deixando de viver tanta coisa. Parece que não vai dar em nada, parece que minha luta não acaba. Eu estou há 10 anos, há 20 anos lutando com uma doença, eu estou há 10 anos, há 20 anos lutando com uma situação, e parece que não anda, parece que não muda, parece que o mar é morto, que eu vou chegar lá e vou morrer, vou terminar de morrer.
Não, quando você lembra com o Espírito Santo, essa água traz vida, o Espírito Santo traz vida e ressuscita o mar morto e agora ele passa a ter abundância de peixe, de tudo. Exatamente isso. Bom, que Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem vai ser a última lição dessa revista sobre o profeta Ezequiel. E como a gente fez da última vez, a gente vai fazer agora de novo. A gente vai ter aí pelo menos um domingo de perguntas e respostas. Então, se você tem qualquer dúvida, se você tem qualquer dúvida, não só sobre a lição, mas dúvida da Bíblia, dúvida sobre qualquer coisa relacionada à Bíblia, faça essa pergunta, escreva, pede um papel ali para a irmã Uchi. Se quiser mandar pelo WhatsApp da igreja, se quiser mandar por e-mail, enfim, o e-mail não interessa, mas faça essa pergunta, tire a sua dúvida, porque a ideia é que a gente passe aqui pelo menos um domingo respondendo essas dúvidas, claro, de acordo com a Bíblia permitir. Se for uma dúvida que a Bíblia não tem a resposta, eu vou falar, olha, a Bíblia não responde. Se for uma curiosidade e a Bíblia responder, amém. Se for uma curiosidade e a Bíblia não responder, olha só, essa curiosidade aí você guarda. Quando você chegar lá, entre um mergulho e o outro no mar morto, que não vai estar mais morto, você pergunta ao próprio Deus sobre a sua curiosidade. Tá bom? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.